Você já percebeu que a maioria dos negócios acabam quebrando não por falta de produto, mas sim porque não conseguem se posicionar como um diferencial no mercado? A verdade é que 80% das empresas acabam nem passando do primeiro ano simplesmente porque não tem um plano de marketing bem estruturado. E quando a gente fala de plano de marketing, as pessoas acreditam que é um documento robusto, chato e cheio de palavras difíceis. Mas na verdade eu quero que vocês imaginem um plano de marketing como um mapa. Um mapa que mostra onde você está, onde você pretende ir, quais são as rotas que você deve utilizar e quais são os riscos que você pode enfrentar. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar as 6 etapas essenciais para você montar o seu plano de marketing que seja realmente eficaz. Porque um bom plano de marketing ele vai te dar mais foco, direcionamento e melhores resultados. Por isso, se esse vídeo faz sentido para você, já considere se inscrever no canal e deixar um like, porque aqui eu sempre vou estar trazendo as melhores estratégias para você poder melhorar o seu negócio. E a gente começa com a primeira etapa, o diagnóstico estratégico. Antes de você começar a pensar em campanhas ou nas redes sociais, você precisa identificar em qual terreno você está. Ou seja, imagine um médico que ele receita a pessoa sem mesmo olhar para aquele paciente. É errado isso, não é? Mas muitas das vezes, muitos empreendedores fazem a mesma coisa com marketing. O diagnóstico estratégico, ele serve para você poder entender onde você está, ou seja, nenhum objetivo de marketing, ele começa sem antes você saber onde você está. E aí vai aquela frase, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque imagine o seguinte, a maioria das pessoas, quando eu vou conversar em alguma consultoria, eu pergunto de quais são os seus objetivos, geralmente eles falam que querem aumentar a venda. Mas você percebe que isso às vezes é um pouco vago e todo objetivo de marketing ele deve ser específico. Tá? Por isso existe até estratégia smart. Ao invés de você falar que você quer aumentar as suas vendas, um objetivo claro seria: eu preciso aumentar 20% das minhas vendas de um produto X até durante 6 meses, usando campanhas digitais. E aí você percebe que utilizando a metodologia SMART, tá? Que é ponto específico, precisa ser mensurável, alcançável, relevante e temporal, você consegue construir um objetivo mais específico, onde eu mostro o quanto eu quero avançar, qual produto eu quero trabalhar, uma questão de tempo. E também quais são os meios que eu vou utilizar para poder atingir aquele objetivo. Porque quando eu falo eu quero vender mais, esse vender mais ele está sendo referente a quanto? Tá, se você não está vendendo nada, você quer vender mais, se eu te der uma venda, pronto, você bateu a meta que você queria. E provavelmente a gente não está falando de uma venda, a depender do produto que você trabalha. Tá? Ou seja, se eu tenho um faturamento de 10 mil, eu quero aumentar 20% desse faturamento ao longo de 6 meses. A gente vai trabalhar a meta específica. É importante que você não tenha medo de ter metas ousadas, mas sempre aquelas metas devem ser acompanhadas por métricas claras, sabendo onde você está, para onde você quer ir. Você pode utilizar também a análise SWOT como uma pesquisa de mercado, mas indo um pouco mais além, só de analisar os pontos fortes, pontos fracos, as fraquezas, oportunidades, você também pode analisar o comportamento do consumidor. Quais foram as mudanças que aconteceram naquele período de tempo. Por exemplo, a gente vive um momento de pós-pandemia, tá? Tem sempre as mudanças digitais, as inteligências artificiais sendo atualizadas a cada dia. Então esses fatores também, eles acabam ressonando nos seus objetivos de marca. Outro ponto é você trabalhar a sua percepção de marca. Hoje, como você é comparado com os seus concorrentes, muitas das vezes até o concorrente que você acha que é o seu rival ali, não é. Um exemplo disso é uma confeiteira. Imagine que ela pensa que a concorrência são outras confeiteiras da mesma região, mas nessa região específica existem os deliveries, existem mercados, existem docerias. Então a concorrência dela é um pouco mais ampla do que ela mesma percebe. A questão aqui é, depois de você entender o real cenário em que você está, quais são os objetivos que você almeja, a gente parte para a segunda etapa. E aí a gente começa a falar da pessoa mais importante do seu negócio, que é o seu cliente.
E aqui a gente começa falando sobre as definições de persona e sobre público-alvo. Porque a maioria das pessoas acreditam que persona e público-alvo são pesquisas que não devem ser mais feitas. Mas isso é uma falácia. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de um grupo de pessoas com determinados comportamentos de uma determinada região. E se você vende um serviço, um produto, você vai estar vendendo aquilo, comercializando para alguma pessoa. Tá? E igual aquela pessoa, tem um conjunto de outras pessoas, e é isso que a gente chama de público-alvo. A persona, ela é algo como se fosse a personificação daquele público-alvo. As pessoas também chamam de avatar. A gente costuma chamar de avatar. E o que você pode fazer nessa etapa, ao invés de focar em questões frias, como questões demográficas, gênero, idade, todas essas informações são importantes, mas muitas das vezes se torna um pouco genérico. E as personas envolvem algo mais específico, ou seja, você pode substituir os dados frios por mapas emocionais, ou chamado também de mapa da empatia. Você pode utilizar ferramentas de pesquisa. As redes sociais são um local onde você pode coletar inúmeras informações sobre os seus clientes. Você pode utilizar stories, tá? Caixinhas de perguntas, ou até mesmo ferramentas como do Google Forms para fazer formulários de questionamentos. Essas entrevistas podem sair do âmbito online para ir para o presencial, participar de feiras, palestras, todos os locais onde seus potenciais clientes podem ir. Tudo isso para você construir uma base de dados muito forte para poder, através dessa base de dados, oferecer melhores produtos, melhores soluções para os seus clientes. Depois de você recolher todos esses dados, você tem que identificar e mapear quais as ações você vai fazer em cada etapa da jornada do cliente, que é o processo que vai desde o conhecimento, tá, a atenção do cliente, até o pós-compra. Basicamente, são 5 pontos específicos. Eu vou te mostrar aqui. O primeiro ponto é a atenção. Aqui é onde o seu cliente ele descobre que você existe. E você pode fazer isso construindo a sua audiência, a sua comunicação em diversos canais. Um exemplo, se hoje o seu cliente ele te pesquisar pelo seu nome, o nome da sua empresa, ele consegue te encontrar rapidamente, é algo que você tem que fazer. Porque muitas das vezes a compra ela já acontece antes mesmo do primeiro contato que o cliente tem uma conversa com você, através dos seus conteúdos que estão espalhados pelas redes sociais, bom, utilizando estratégias que a gente chama de omnichannel, tá? Você está presente em vários tipos de canais. Mas eu já deixei alguns vídeos específicos falando sobre a jornada do cliente e também sobre a construção de omnichannel. Eu vou deixar aqui no card da descrição. Mas voltando ao assunto aqui, tá? Vamos dizer que a primeira é a atenção, tá? Onde o seu cliente ele descobre quem é você, tem algum contato com um conteúdo que você fez. Depois, na segunda etapa, ele mostra um interesse. Tá? Ele começa a se aprofundar em conteúdos que você fez, participar até de eventos, ou ter um contato com algum evento que você faz, seja um workshop, seja uma live, ou até mesmo uma palestra em algum local. Na terceira etapa da jornada, ele começa a buscar mais, ele deseja ou busca, tá? Ele começa a comparar você com outras opções que existem no mercado, pesquisando sempre alternativas entre você e seus concorrentes. Finalmente, na quarta etapa, ele compra de você. E finalmente ele decide investir, coçar o bolso, por assim dizer, e comprar o seu produto ou seu serviço. Mas a quinta etapa é a mais importante. Nessa etapa, o seu cliente ele se torna um divulgador da sua marca. Vira como se fosse um fã. E ele decide divulgar, comentar o seu serviço com outras pessoas. Mas essa quinta etapa ela só acontece quando você trabalha outro ponto muito específico, a experiência do cliente. Quando você consegue impactar de uma maneira tão positiva o seu cliente, ele vira realmente um fã da sua marca e se sente tão bem com o que você compartilhou, com os resultados que aquilo gerou, que ele vai e divulga a sua marca de maneira muito espontânea para outras pessoas, simplesmente nas conversas que ele tem. E é exatamente nesse ponto que muitas empresas e profissionais acabam falhando. Eles decidem pular direto para a compra, ou seja, acabam só vendendo os produtos, fazendo a divulgação dos seus produtos específicos e esquecem de trabalhar todas as etapas anteriores para chegar nessa quinta fase, que é, nessa quinta etapa,
que é a etapa principal, basicamente. Ou seja, no último vídeo que eu fiz aqui, onde eu falo sobre os gatilhos mentais, eu falo muito sobre o gatilho da reciprocidade, que é onde, antes de você vender, você gera um valor para aquela pessoa. E se você viu o vídeo, lá eu falo o seguinte: as pessoas odeiam ficar devendo alguma coisa para o outro. E muitas das vezes isso, a gente não está falando de um valor que seja monetário, tá? Mas sim de gestos que você faz com a sua própria audiência. Um exemplo mais prático disso é, se você ainda não sabe, aqui eu tenho as cartas da jornada JCO, o link está aqui embaixo na descrição, onde toda semana eu envio um conteúdo sobre posicionamento, sobre marketing, tá? Para aumentar o nível de consciência da minha audiência e com isso também a percepção de autoridade que eles têm comigo. Ou seja, é uma troca gratuita para aumentar o nível de consciência do meu cliente. E isso eu estou trabalhando a segunda etapa da jornada do cliente. Tá, mas a gente já falou bastante sobre a jornada do cliente. Eu disse que esse vídeo ia trazer um mapa completo, para você ter um planejamento estratégico de marketing. E agora a gente vai para a quarta etapa, que é onde você começa a trabalhar o seu mix de marketing. Todo mundo já ouviu falar da estratégia chamada 4Ps, tá? Que é o produto, preço, praça e promoção. Isso tudo voltado ao produto físico. Mas no mundo digital, hoje é muito falado sobre os 3Ps, que são pessoas, processos e prova social. Mas eu vou um pouco mais além. Tá? Esses 3Ps são excelentes. Eu vou um pouco mais além e falo para vocês dos 3Ds. Você conhece? A gente vai aqui para a tela de novo para mostrar a vocês. Os 3Ds, o primeiro dele é sobre diferenciação. Aqui eu sempre falo sobre diferenciação de mercado. Mas responda o seguinte: o que é que torna a sua solução única? É algo a se pensar, quais são os seus diferenciais de mercado. Porque, assim como você, existem várias pessoas que, entre aspas, que fazem a mesma coisa do que você. Tá? Mas qual é a sua diferenciação? O segundo D é sobre distribuição. Perceba que eu falei agora há pouco sobre as cartas da jornada JCO. Na distribuição, você escolhe quais canais realmente faz sentido para a sua persona, seja LinkedIn, Instagram, YouTube, onde o seu público-alvo, a sua persona, ela se encontra nesse momento. É essencial saber isso para poder distribuir os seus conteúdos. E o terceiro D é sobre decisão. Quais são os gatilhos que você usa para poder acelerar a decisão de compra? E aqui eu cito urgência, escassez, provas sociais, entre outros. Assista meu último vídeo que você vai se aprofundar nesse assunto. Bom, agora que você tem o seu mix de marketing pronto, já sabe quais canais vai distribuir, o que falar em cada tipo de jornada, a gente vai para a quinta etapa. Como construir o plano de ação e o cronograma. Hoje, um plano de marketing sem cronograma é como se fosse um GPS sem rota. Você até sabe onde você quer ir, mas provavelmente você não vai chegar. E aqui que muitas pessoas continuam errando. E quais são os 3 pontos que você deve fazer? Primeiro é você definir quais são as ações prioritárias. Pense o que você pode começar agora a executar. No segundo ponto, você tem que nomear os responsáveis por cada ação. Tá? E claro, se você trabalha sozinho, tá? É você e você mesmo, ok? Mas se você já tem uma equipe que trabalha, nomeie quem são os responsáveis. E o terceiro ponto é você criar micrometas, tá? Que sejam semanais, para que você possa verificar cada ação que está sendo executada naquele momento. Uma dica é você utilizar o plano 90-30-7. 90 dias são seus objetivos macro. Digamos, eu desejo dobrar o meu número de leads. Então essa meta vai ser em 90 dias. E aí você vem para 30 dias. No 30, quais são os projetos intermediários que você deve executar para chegar naquela meta, no resultado de 90 dias. E em 7 dias, tá, são as microações, o que você deve executar diariamente para atingir o seu resultado final. Quais são as ações que você deve executar de maneira diária, tá, para chegar no seu objetivo principal. E é claro que quando a gente fala sobre as ações e planejamento, a gente tem que falar do combustível, que é a sexta etapa, onde a gente conversa sobre orçamentos e as métricas inteligentes. O que acontece é que muitos empresários acabam negligenciando o marketing porque encaram os planos de marketing como se fosse um gasto. Tá? E marketing ele é investimento para a sua empresa. E lembre-se bem, todo investimento ele deve dar um retorno. Analise quais são as métricas que estejam relacionadas diretamente com o seu objetivo. A gente pode estar falando de CAC,
tá? Que é o custo por aquisição de cliente, ou LTV, que é o Lifetime Value, que é o tempo de valor que aquele cliente passa com você. Existem o ROI, o próprio ROI, que é retorno sobre investimento. Entenda quais são as métricas que vão ajudar a você a chegar naquele objetivo. Você pode utilizar os KPIs também, que façam sentido em cada etapa da jornada, verificando os leads que estão sendo gerados, as taxas de engajamento, quais são as taxas de recompra do seu produto. Existe uma série de métricas que podem estar direcionadas com o objetivo que você colocou. Imagine um restaurante. Ele muitas das vezes não vai focar só no número de vendas que ele está tendo, mas uma taxa de clientes que estão voltando também pode fazer mais sentido. Tá? Digamos que aquele cliente voltou 2 vezes por mês, e aí é claro que a gente está falando sobre o Lifetime Value, que é o LTV daquele cliente. É interessante que você perceba que quando a gente fala de plano de marketing, ele não é um documento rígido e padronizado, mas sim que envolve vários pontos que estão sempre em mudanças. É como se fosse um organismo vivo que pode impactar diretamente no crescimento do seu negócio ou no falecimento dele. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, conseguir abrir sua mente com essas 6 etapas de um bom plano de marketing, se inscreva no canal, tá? Não custa nada. E aqui eu sempre trago conteúdos que vão fortalecer o seu marketing, o seu negócio e melhorar as suas vendas. E se você quiser um acompanhamento mais profundo, clique no primeiro link aqui embaixo que tem um treinamento exclusivo sobre marketing. No mais, nos vemos no próximo vídeo.